Olá, pessoal, belezinha? Aqui é o professor André de novo, trazendo mais um vídeo para aqui para o nosso canal, mais um videozinho da parte de fisiologia, beleza? Estamos entrando na reta final da parte de fisiologia, olha que bacana. Falta só o sistema reprodutor e o nosso último vídeo será sobre o sistema nervoso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para quem está me assistindo pela primeira vez, espero que vocês gostem do canal, assistam o vídeo até o final, deixem o seu like, comentem, qualquer dúvida é só deixar lá no canal, nos comentários que eu respondo para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos de sistema reprodutor, deixa eu me ajeitar aqui, pronto. O sistema reprodutor vai ser aquele sistema que vai estar ligado com o quê? Com a manutenção da espécie, certo? Então os organismos vivos se reproduzem para gerar descendentes para poder o quê? Se perpetuarem no planeta, beleza? Então, a gente pode ver o seguinte, né? Que sistema sempre que a gente fala em sistema reprodutor, a gente vai sempre pensar em reprodução sexuada, que é aquela reprodução que faz uso de gametas. Então, ela favorece a variabilidade genética, porque você está combinando padrões genéticos diferentes, certo? Então, você está combinando o padrão genético do pai e da mãe, e aí gerando uma nova variabilidade, uma nova combinação, certo? E isso, para a natureza, variabilidade genética é muito importante, é muito benéfico isso. E aumenta o processo de evolução, porque com novas combinações genéticas você favorece mutações, que é um fator importante para a evolução. Você favorece novas combinações que podem resultar no surgimento de novas espécies. Então, a reprodução sexuada é muito boa para a evolução por conta dessas suas características, né? E o sistema reprodutor, nós temos dois tipos, que é o masculino e o feminino. Vamos começar falando do masculino, pessoal. Vamos lá. Sistema reprodutor masculino. Então, como eu sempre faço com vocês, primeiro vamos falar um pouco da anatomia, para depois a gente falar um pouco da fisiologia, beleza? Que é uma coisa que está atrelada à outra. Bom, vamos começar aqui com os testículos, pessoal. Os testículos, eles são glândulas mistas, como a gente viu lá na aula de endócrino, que glândulas mistas são aquelas glândulas que têm uma dupla função. Tem secreção exócrina e secreção endócrina, beleza? E aí, vamos lá. Então, ó, os túbulos seminíferos vão ser responsáveis pela produção de espermatozoide, certo? Então, os espermatozoides vão ser lançados para fora do corpo, então é a secreção exócrina do testículo. Temos também as células de Leydig no testículo, que vão ser responsáveis pela produção de testosterona, ok? Então, a testosterona é um hormônio produzido pelo testículo, logo é a secreção endócrina, beleza? Então, vamos lá. Bom, temos aqui o epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que vai estar próxima ao testículo, que vai ser um local de maturação dos espermatozoides, beleza? Os espermatozoides vão ser produzidos lá no testículo e vão amadurecer aqui no epidídimo. E esse epidídimo vai estar conectado com o quê? Com um canal deferente. O canal deferente, ele vai ser o quê? Ele vai ser um canal por onde os espermatozoides serão conduzidos durante a ejaculação, ok? E esse canal deferente se conecta com a uretra, que no homem, a uretra ela tem o quê? Uma dupla função. Ela serve tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema excretor, para a condução da urina, ok? Opa, passei aqui rápido. E aí, temos também as glândulas acessórias, que são glândulas que vão ser muito importantes para o sistema reprodutor masculino. E aí nós temos as vesículas seminais, que são vesículas que vão produzir substâncias nutritivas que vão alimentar esses espermatozoides, porque aquele movimento que o flagelo do espermatozoide faz é o quê? Feito por uma mitocôndria ali que vai estar gerando energia para movimentar aquele flagelo. Só que você precisa abastecer aquele motor, né? Aquela mitocôndria. E então você tem o quê? O que vai ser produzido nessa vesícula seminal? Vai ser produzido glicose, frutose, proteínas que vão abastecer esse espermatozoide para que ele tenha energia para chegar ao seu destino, ok? E temos aqui a próstata, pessoal. A próstata ela vai produzir uma substância alcalina que vai proteger os espermatozoides da acidez do trato reprodutor feminino. Porque o trato reprodutor feminino, naturalmente, ele é ácido. Então, o espermatozoide, se ele cai
nesse trato, ele acaba morrendo. Então, ele tem uma proteção que é o quê? É a secreção prostática, beleza? E aí temos aqui o pênis, que vai ser o órgão copulador. O pênis, pessoal, ele tem o quê? Ele tem na sua estrutura corpos cavernosos e corpo esponjoso, que são tecidos que se enchem de sangue e retém esse sangue, o que vai promover a ereção, que vai ser muito importante para o quê? Para que possa ocorrer a cópula, ok? E aí, vamos lá. Olhei meu nariz. Então, vamos observar aqui a anatomia. Então, aqui, ó, nós temos os testículos, que estão contidos dentro da bolsa escrotal, beleza? E aí, essa estrutura amarela, que é o epidídimo, onde é o local de maturação dos espermatozoides, que são produzidos. E aí temos o canal deferente, por onde vai ser conduzidos os espermatozoides. Então, ó, os espermatozoides vão ser conduzidos e vão se conectar com a uretra, beleza? E aí, nesse ponto de conexão do canal deferente com a uretra, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter vesícula seminal e a próstata. A vesícula seminal vai se produzir substâncias nutritivas que vão, como eu disse para vocês, fornecer glicose, frutose, substâncias que vão conceder energia para os espermatozoides. E temos aqui a próstata, que vai ser uma glândula muito importante que para a proteção contra a acidez do trato reprodutor feminino. E aí, ó, a uretra, ela vai passar bem no meio do pênis. E aí a gente consegue ver o que? O corpo cavernoso, o corpo esponjoso, beleza? Que se enche de sangue para promover a ereção. Beleza? Aqui a visão de um outro ângulo, trato reprodutor masculino. Belezinha? E aqui, ó, vamos dar um close maior aqui, ó, no testículo. A gente pode ver o seguinte, ó. Toda essa parte a parede mais rosinha aqui do testículo são as células de Leydig, que vão ser produtoras de testosterona. E esses túbulos todos enrugadinhos aqui, ó, são os túbulos seminíferos, onde vai ocorrer a espermatogênese, a formação de espermatozoides. Beleza? E aí nós temos o quê? O epidídimo aqui, certo? Que vai estar conectado com um canal diferente. E aí nós temos aqui o cordão espermático, que vai ser uma estrutura que vai abrigar o canal deferente e os vasos sanguíneos que vão alimentar o testículo. Então, quando o cara faz uma vasectomia, por exemplo, ele vai cortar o testículo. Meu Deus, que dor. Ele vai cortar o canal deferente, certo? Então, tem aquele mito danado, o homem que faz a vasectomia, ele vai perder o desejo sexual. Não vai, porque quem garante o desejo sexual vai ser a ação da testosterona. E a testosterona vai continuar sendo produzida pelo testículo. Só que vai ser impedido, vai ser o quê? A emissão de espermatozoides, beleza? Que vai ser bloqueada aqui. E aí fica aquela questão que é o seguinte, muita gente confunde espermatozoide com o esperma. São coisas diferentes. Quando a gente fala em espermatozoide, a gente está se referindo ao quê? Ao gameta produzido. Agora, esperma, ele vai ser uma combinação de quê? De espermatozoide mais secreção da vesícula seminal mais a secreção da próstata. Beleza? Então não confundo, certo? E aqui temos a ação hormonal no homem. Então lembra do FSH e o LH liberados lá na, na adenohipófise? Então, o FSH no homem vai estimular a espermatogênese, a formação de espermatozoides, e temos aqui o LH, que vai estimular a produção de testosterona nos testículos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino é super de boa, super simples, não tem muitos mistérios. Ok? Já o sistema reprodutor feminino é um pouquinho mais elaborado, porque ele possui o quê? Duas regiões, a genitália externa e a genitália interna. Beleza? Então, vamos lá. Na genitália externa, nós chamamos de vulva. O que a gente vai encontrar na vulva, pessoal? Você vai encontrar o clitóris. O clitóris ele é uma estrutura que tem, fisiologicamente, ele é muito parecido com o pênis, certo? Ele tem o corpo, os mesmos tecidos que o pênis, certo? Então, tem corpo cavernoso, corpo esponjoso. Então, durante a excitação, o clitóris da mulher ela pode ficar enrijecido. Tem a glande, digamos assim, do clitóris, tem
diversas terminações nervosas, então é um órgão de prazer muito importante para a mulher, certo? E temos o quê? Temos os grandes lábios, que são aquelas estruturas mais evidentes da vulva, que nós conseguimos perceber, assim que a gente observa. E dentro dos grandes lábios temos os pequenos lábios, que estão protegendo ali o quê? A abertura vaginal, certo? E também dentro da vulva temos também o quê? A abertura da uretra. Então, se a gente vamos observar uma imagem aqui, ó, então nós temos o seguinte, ó, lábia majora, que é o grandes lábios, que é a estrutura maior que a mulher tem, os pequenos lábios, beleza? E aqui a abertura do canal vaginal, a abertura da uretra e o clitóris, beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. E aí temos a genitália interna. A genitália interna vai ser onde vai ser que vai abrir onde vamos encontrar. Nossa, deu uma travada aqui bonita. Onde vamos encontrar os órgãos internos do sistema reprodutor, que é o quê? Que vai ser compreendido o quê? No ovário, certo? O ovário, ele e como o testículo, né? Ele também é uma glândula mista. No caso do ovário, é, a função endócrina está ligada com a produção de estrogênio e progesterona, e a função exócrina está na quê? Na liberação de ovócitos, que são os gametas femininos, ok? Temos a tuba uterina, que é uma estrutura que vai estar próxima dos ovários, que vai captar esses ovócitos liberados, e o ovócito vai ficar lá no finalzinho da tuba uterina, lá, só esperando os espermatozoides atravessarem o trato reprodutor feminino para poder ocorrer a fecundação. E temos o útero, que está aqui, da onde saem as tubas uterinas. O útero é uma estrutura que tem musculatura lisa, certo? Então, ele tem capacidade de contração, certo? E o útero tem umas suas paredes que nós chamamos de endométrio, certo? Esse endométrio ele vai ser uma estrutura muito importante porque vai ser o local de fixação de um embrião caso ocorra uma fecundação. Ou, se não ocorrer a fecundação, esse endométrio vai ser descartado durante a menstruação, que vamos falar daqui a um slide, beleza? Então, vamos lá. E aí que temos o canal vaginal, que é o local de encontro do pênis com o trato reprodutor feminino, certo? A vagina é um órgão muscular, bem musculoso, que tem capacidade de extensão. Então, naturalmente, ela tem em torno de 9 a 10 centímetros, mas durante a excitação ela pode chegar até 13 centímetros, beleza? Então, se a gente for olhar aqui, ó, um esqueminha. Então, ó, canal vaginal, beleza? O canal vaginal vai estar o quê? Vai chegando no limite dele aqui, ó, é quando começa o útero. E aí temos o colo do útero aqui, ó. O colo do útero é uma região bem importante da mulher, porque é nele que ocorre um câncer que é muito comum, infelizmente, nas mulheres, que é o câncer de colo de útero, que é um câncer que tem uma incidência muito grande e ele está muito ligado com uma IST chamada de HPV. O HPV, que é o papiloma vírus humano, causa verrugas genitais, tanto em homens quanto em mulheres, certo? Não só as mulheres pegam HPV, homens também pegam. Só que na mulher é um pouco mais grave, por conta que esse vírus que causa o HPV, ele o quê? Ele é, pode resultar na formação de tumores nessa região do colo do útero, ok? E aqui temos o útero e aqui a tuba uterina, que está com o nome antigo da época de Guaraná de rolha, que é a trompa de Falópio. Trompa de Falópio já é um termo que não é usado mais, então use o termo tuba uterina, pessoal. E aqui temos aqui, ó, no finalzinho da tuba uterina, o ovário, certo? Belezinha? Então vamos lá. Então, a ação hormonal na mulher. A ação hormonal na mulher, você tem FSH e o LH, que o FSH na mulher vai estimular os folículos ovarianos a amadurecerem para liberar ovócitos. E o LH vai o quê? Vai estimular a produção dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Belezinha? Tranquilo? E agora vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele é o quê? É, é, é uma, sempre uma questão de prova, sempre aparece alguma questão, seja no Enem, seja no UERJ, que fala sobre o ciclo menstrual. Então, um assunto muito importante de conhecer, de saber, beleza?
E muita gente não conhece, né? Infelizmente, por conta desse tabu todo em relação à educação sexual e tudo mais, muitas meninas, principalmente, não conhecem como funciona o ciclo menstrual e tudo mais. E é o que é absurdo, né? Porque hoje nós temos muita informação, mas há pouca informação. Então, isso é um problema danado e que temos que fazer a nossa parte e poder eu, como professor, informar da melhor maneira possível para poder esclarecer os meus alunos sobre a importância de conhecer o próprio corpo e tudo mais. E aí, vamos lá. O que é o ciclo menstrual, povo? Então, ó, é o período em que o corpo da mulher se prepara para uma possível fecundação. Então, diferente do homem, que está sempre fértil, então o homem está fértil em qualquer momento da sua vida, ele está fértil. Já a mulher não. A mulher, ela tem um período fértil mensal, por isso que chama de menstruação. Então, o que que acontece? Então, no ciclo menstrual vai ter uma sequência de dias em que ela vai estar o quê? Fértil. Então, o passível de quê? De poder acontecer uma fecundação e tudo mais. Beleza? Bom, e durante o ciclo menstrual, a mulher ela sofre três modificações. Então, essas modificações são no âmbito hormonal, que é o chão de ciclo hormonal, no âmbito do ovário, ciclo ovariano, e no útero, que chamamos de ciclo uterino. Beleza? Então, ó, por exemplo, o ciclo menstrual, pessoal, a gente coloca né, assim, né, que ele tem 28 dias geralmente. Claro que tem organismos que podem alterar. Então, tem mulheres que têm um ciclo mais curto, tem mulheres que têm um ciclo mais longo, de 32 dias, por exemplo. Isso é comum, não se acha, por exemplo, se alguém tiver um ciclo diferente de 28 dias, isso é normal, ter essas alterações. Mas, geralmente, a grande maioria tem 28 dias. Não é tipo, começa no primeiro dia do mês e termina no 28º dia do mês. Não, claro que não, não é bem assim. Mas ele ocorre geralmente em 28 dias. E nesses 28 dias você tem o quê? As modificações que vão acontecer no corpo da mulher. Beleza? Então, vamos lá. Então, você nota que no começo do ciclo, você tem o folículo primário. Esse folículo primário foi preparado lá quando a mulher ainda estava na sua fase uterina ainda, estava lá na barriga da mãe. E aí ela prepara parte dos seus gametas ainda na fase uterina. E aí depois essa preparação para, e aí quando ela entra na puberdade, aí todo mês ela vai o quê? Ela vai pegar um folículo primário desse, vai amadurecer para liberar um ovócito. E aí, ó, conforme vai tendo a passagem dos dias, você vê que esse ovócito primário ele vai amadurecendo, virando um secundário, e esse secundário amadurece mais um pouco até liberar o quê? Um ovócito. Lá no 14º dia, no meio do ciclo menstrual. E aí, liberado esse ovócito, o que, que vai acontecer? Se forma assim, uma espécie de uma cicatriz que é chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, que vai ser muito importante para a produção de progesterona na segunda metade do ciclo menstrual. E aí esse corpo lúteo vai produzir testosterona, só que conforme vai se aproximando do final do ciclo menstrual, ele vai atrofiar esse corpo lúteo e aí finalizando o ciclo menstrual. Então isso aqui foi o ciclo ovariano. Agora vamos ver tudo acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, ó, vamos começar aqui, ó. Temos aqui 28 dias de ciclo menstrual. Então, ó, temos o ciclo uterino, ovariano e os hormonais. E aí você tem os hormônios ovarianos e os hormônios hipofisários aqui. Belezinha? Então, vamos lá. O que que a gente pode observar aqui? Então, ó, vamos começar do dia 1 ao dia 5, certo? O primeiro e quinto dia. Se no ciclo anterior não houve fecundação, então vai rolar o quê? A menstruação, que é o descamamento do endométrio, certo? Aquele endométrio que estava bem espesso, ele vai descamar, certo? Então, que é o chamado de fluxo menstrual, ok? Então, você nota que vai estar esse descamamento, então esse fluxo menstrual costuma durar em torno de 3 a 5 dias, certo? Normalmente. E aí temos a fase folicular, que é aquele folículo primário começa a amadurecer para poder é, liberar um óvulo, ok? Então você nota que nesse trecho aqui do dia primeiro ao quinto dia, você vê o seguinte, ó, o estrogênio está
começando a dar uma crescida, a progesterona está lá no chão, você tem um picozinho de LH e FSH que rapidamente já estabilizam, beleza? Após o fluxo menstrual, vai ter lá no útero, você tem a fase proliferativa. Essa fase proliferativa, ela vai ser o quê? É a fase onde você vai ter o quê? O crescimento do endométrio. O endométrio ele vai ficando mais espesso, ele vai proliferando. Então, ele aumenta o seu tecido para preparar o quê? Para um possível embrião se ligar ali, beleza? E aí você nota que o folículo está cada vez mais amadurecido. E você nota que depois do fluxo menstrual, o estrogênio está voando, tá indo lá em cima, tá aumentando pra caramba, e então ele está estimulando muito essa proliferação do endométrio, beleza? E os hormônios hipofisários estão de boa. Só que conforme a gente chega aqui no 14º dia, na metade do ciclo, ocorre a ovulação, beleza? O folículo amadureceu e liberou esse óvulo. E aí você nota o seguinte, ó, chegou no máximo de espessamento do útero, o ovário liberou o seu ovócito, e aí, em relação aos hormônios, o que a gente pode observar? Olha só, teve um pico de estrogênio, e ele começa o quê? A diminuir. Assim que a ovulação, antes da ovulação acontecer, ela já começa a reduzir, e olha, antes da ovulação acontecer, olha quem começa a dar as caras a crescer, progesterona. E aí a gente nota o seguinte, ó, que bem próximo da ovulação você tem um quê? Um pico de LH e um pico de FSH. Eles têm um pico bem grande e depois eles reduzem normalmente após a ovulação. E aí fica aquela pergunta, né? Ah, André, então a mulher ela só fica fértil um dia no mês? Não. Senão seria muito complicado. Ela só tem um dia fértil, seria muito complicado. A espécie da gente teria uma quantidade de pessoas muito menor. Como é que vai acontecer? Como se calcula o período fértil? O período fértil é aquele período que compreende 7 dias. Como assim 7 dias, André? Você falou que só na metade do ciclo que libera o óvulo. Então, se tem essa pequena margem aqui, ó, o 14º dia foi o dia da ovulação. Então, você conta 3 dias para frente e conta 3 dias para trás, porque a gente está lidando com o sistema biológico, pessoal. Então, pode ser que a ovulação possa acontecer entre esses 3 dias antes do 14º ou acontecer 3 dias entre 3 dias antes após o 14º dia. Então, se estabelece essa marca aqui. Então, ovulação, 14º dia, então 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação. Então, essa faixa de tempo que é chamada de período fértil, beleza? Então, é aquele período que tem, por exemplo, quem não quer engravidar, tem que ter um cuidado, usar preservativo, ou até mesmo evitar relações sexuais nesse período fértil para que não ocorram uma possível gravidez. E quem quer engravidar tem que analisar bem o seu ciclo. Bom, então, o período fértil, então, vamos alucinar. Beleza? E aí, na segunda metade do ciclo, o que acontece? Em relação aos hormônios hipofisários, tem uma queda bem significativa, bem acentuada, beleza? E eles reduzem bastante. E o estrogênio começa a cair vertiginosamente e a progesterona começa a aumentar. Esse aumento da progesterona vai ser muito importante, porque é a progesterona que faz a manutenção do endométrio, beleza? É ele que mantém ele espesso desse jeito. E aí, quando, por exemplo, a mulher está grávida, esse vai ser um hormônio muito importante para a manutenção do endométrio para segurar o embrião ali. Então, muitos casos, por exemplo, de abortos, se dá por conta do quê? Uma queda muito brusca de progesterona durante a gravidez. E aí, sem a progesterona, o endométrio acaba descamando e leva embora a criança. Beleza? Então, né, por exemplo, a gente nota aqui, ó, que temos a fase lutênica na segunda metade do ciclo, que vai ser muito importante para o quê? Para estimular a produção de progesterona, beleza? E aí no útero nós temos a fase secretora, onde você tem o quê? O endométrio já bem espesso e, caso não ocorra a fecundação, no final do ciclo, a gente pode ver aqui nos hormônios, ó, a progesterona sobe bastante, depois ela cai vertiginosamente. O que vai acontecer? Vai ter descamação do endométrio e ele vai ser descartado
iniciando um novo ciclo. E uma coisa bem interessante que nesse ponto aqui, ó, nessa subida de progesterona e na redução de estrogênio, você tem o quê? A TPM, que é o quê? Que é a tensão pré-menstrual, certo? E aí você tem vários efeitos dessa alteração hormonal. Então, mudança da alteração no humor, inchaço, seios doloridos, cólicas que podem variar de muito fortes a mais brandas, certo? Mais irritabilidade. Então, tem disso aí. Belezinha? Pessoal, alguma dúvida? É isso, meus queridos. Então, finalizamos aqui a parte de sistema reprodutor. Então, espero que vocês tenham gostado. Deem esse feedback para mim, pessoal, para que eu possa continuar produzindo os vídeos. Belezinha? Então, é isso. Qualquer dúvida, deixa lá no comentário que eu tiro a dúvida de vocês. Deixem o seu like, sigam o canal para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos. Belezinha? Galera, muito obrigado. Se cuidem, estudem bio, viu?